Paz do Senhor, queridos, Deus abençoe a todos. Chamei que vos fala, Pastor Sérgio. Estamos de volta e dessa feita para tratarmos mais uma vez das primícias da casa do Senhor. As ofertas e dízimos da casa do Senhor, como nós havíamos dito, né? Que estaríamos dando assim a nossa continuidade. Eu quero ler o texto de Provérbios, capítulo 3, versículo 9. Mas antes, convidar você a se inscrever no nosso canal, né? Ativar o sininho de notificações e estar nos acompanhando. Você pode receber em sua casa essas mensagens que estamos sempre deixando aqui. Quero convidar você para ler conosco Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10, que diz a seguinte expressão: Honre ao Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. E os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Assim diz a palavra de Deus. Muito bem, eu quero intitular essa breve reflexão com você com a seguinte expressão: honrando o Senhor. Porque o texto mesmo vai nos ensinar sobre a honra ao Senhor. O verbo honrar significa distinguir, diferenciar, fazer diferença. E é exatamente isso que Deus, aqui no texto de Provérbios 13:9, que Ele vai e espera de nós. Ele está pedindo que seja honrado, Ele se honre ao Senhor. É isso que Deus espera de nós. Espera mais ser honrado do que mesmo propriamente as ofertas e os dízimos. Na verdade, Ele espera que sejamos honrados através desses elementos, tanto a oferta quanto os dízimos. E na verdade são essa bênção, né, que Deus lança aqui na sua palavra do versículo 10, e é uma promessa condicional, não está apenas ligado, restrito a um retorno da sua fidelidade, mas a uma bênção de forma plena em toda a sua vida. E nós precisamos entender que essa bênção ela é condicional. Ela não está apenas partindo de Deus, mas parte também de nós. Existe a nossa parte, não é? Porque é uma promessa condicional, e tem a parte de Deus. E nós precisamos entender exatamente isso. Porém, algo muito primórdio aqui, que precisamos deixar bem claro, que o que está em pauta no texto de Provérbios 3, verso 9 e 10, o que está em pauta, na verdade, não são os nossos bens, mas a questão de honrar ao Senhor, a questão de honrar a Deus, mas não apenas de levar a oferta ou o dízimo, mas na verdade a forma com que nós entregamos, a motivação certa que nos leva a ofertar e a dizimar a casa do Senhor. E o apóstolo Paulo, no 2 Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, verso 7, ele vai nos dar essa fórmula, ele nos dá esse modelo de como honrar a Deus com os dízimos, que é as primícias, e as ofertas. E Paulo vai dizer no versículo 7 do capítulo 9 de 2 Coríntios: faça cada um conforme propôs no coração, não com tristeza e nem por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Então você vai observar que não basta apenas levar a oferta a Deus. Essa forma de expressão de honra a Deus
precisa ser conforme você propôs no coração, ou seja, conforme você decidiu no seu coração, no que diz respeito ao dízimo, a 10ª parte ou a primícia, e no que diz respeito à oferta, conforme você determinou no seu coração. Então, isso não com tristeza, né, mas com alegria, não por necessidade. Ou seja, como se fosse uma troca. Se eu der isto, Deus me dará aquilo outro. Mas sim fazer com alegria, certo de que Deus ama aquele que dá com alegria. Exemplo disso nós vemos em Caim e Abel. Veja, os dois ofertaram a Deus, sacrificaram a Deus com as suas ofertas. Os dois levaram a sua oferta a Deus, mas apenas um foi aceito por Deus no que tange a Abel. A oferta de Caim não foi aceita. E não foi aceita por quê? Porque não era uma oferta? Não, era uma oferta, porque foi oferecida de forma errada. Então esta é a questão em pauta, tá certo? Honrar a Deus de forma certa. Como é que você está levando sua oferta para Deus? Será que é a oferta melhor que você pode dar? Como você está levando a sua oferta a Deus? Está levando a sua oferta a Deus debaixo de um princípio que ele estabeleceu? O princípio aqui do texto do capítulo 3, versículo 9 e 10, é de honrar ao Senhor com os nossos bens. O princípio é esse. O uso ou a exigência dos bens é apenas um meio para expressar essa honra que Deus é devida, que Ele é digno de receber. Porque, na verdade, o interesse de Deus não é simplesmente nas ofertas e nos dízimos, mas a atenção de Deus, o alvo de Deus, o coração de Deus está, na verdade, muito ligado na expressão das nossas atitudes, as motivações que me faz levar a oferta e as primícias à casa do Senhor. É nisso que o coração de Deus está voltado propriamente dito. Ou seja, Deus deseja que seja diferenciado, distinguido, não é? A essas nossas atitudes em relação às demais coisas que nós temos. Será que quando você vai comprar algo para você, será que você escolhe o pior ou o melhor? Quando você busca conquistar algo, você busca essa conquista com força, desanimado? Como é que você busca o que você deseja? Assim está muito ligado àquilo que nós oferecemos a Deus. Nós precisamos buscar com ímpeto e colocar na mão de Deus, de todo o nosso coração, aquilo que nós vamos entregar a Deus. E não pode ser o pior. Escute. Por que Deus então deseja ser honrado? Por que é que Deus está exigindo ser honrado aqui? Por 3 motivos apenas. Existem outros. Eu quero destacar apenas 3. O primeiro é porque Ele é digno de honra. Concorda comigo? É um fato, né? Ele é digno de honra. O segundo motivo, porque Ele tem o desejo de nos abençoar. Esse é o desejo de Deus, nos abençoar. E o terceiro motivo é porque o reino de Deus, ele funciona debaixo de princípios que Deus mesmo estabeleceu na sua palavra. Em 2 Samuel, no capítulo 2, versículo 30, a parte B, tem uma expressão de Deus dizendo o seguinte: honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados de forma desprezado. Ou seja, eu desprezarei, diz o Senhor. Então, você vai observar
que existe um princípio estabelecido no reino de Deus, que é a honra a Deus. E o que Deus está interessado, como nós já falamos, não é a oferta em si, mas a honra expressada na oferta e nas primícias que nós levamos à casa do Senhor. Através desse meio, nós expressamos honra e dignidade ao nosso Deus. Em Malaquias, no capítulo 1, a partir do versículo 1 do capítulo 1, do verso 6 ao 10,